Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula! Toda aula eu falo isso, né? Mas é porque é mais uma aula mesmo, né? Outra aula do programa Fica em Casa Aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero, você já me conhece. E ainda falando de literatura africana. A gente tem dando sequência aqui às contribuições africanas na arte literária, né? Nós falamos de poesia, nós falamos também citamos alguma coisa de religião, de escultura, de pintura, e hoje nós vamos falar de música. A influência africana na produção musical. Claro, é uma história muito rica, é uma história também com um lado triste, e isso reflete na música também. Mãe África, já ouviram esse nome? Mãe África. O Chico César tem a Mama África, a minha mãe é mãe solteira, que faz mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Então, uma crítica uma reflexão, na verdade, ao comportamento, à vida da mulher negra, que tem que trabalhar, que tem que fazer mamadeira. Então, esses afazeres que as mulheres têm, né? E no caso, o Chico César coloca isso de uma forma mais evidente, com dificuldades, no caso da mulher negra. Vamos falar da música africana e da música popular brasileira, falar de alguns autores, não dá para falar de muitos, mas a gente tem muita contribuição bacana, legal aqui, tá bom? Então, primeiro, Mãe África, esse termo aí. A África é conhecida como berço da humanidade, né? Acredita-se que tudo começou lá, as primeiras civilizações. Segundo os registros antropológicos, o ser humano surgiu neste continente. E somente depois de determinado período passou a habitar outras regiões do planeta. Então, a gente falando aqui do ponto de vista, né, antropológico, o homem, Homo sapiens, teria surgido lá na África. Então, mãe de todas as outras regiões do mundo, né, de todos os outros continentes. Está aqui a figura aqui do homem, primitivo no sentido de ser primeiro, tá? Então, se essa cultura corresponde a tudo que o ser humano realiza, então, categoricamente, podemos afirmar que foi no continente africano onde tudo começou. Onde a nossa história começou, lá na África. Até aí, tudo bem? Deu para compreender aí o raciocínio? Então, de acordo com os antropólogos, o primeiro homem veio de onde? Da África. Então, a África começa a história da humanidade. Aqui eu tenho uma figura de um homem muito, parece assim que ele está muito contente, muito feliz, e ali atrás os tambores. Onde é que a gente vê isso, música aqui? A gente vê muito na Bahia, a percussão, né? As bandas, eu falei do Olodum, tem o Carlinhos Brau, que trabalha muito com percussão, todo mundo conhece. Hoje em dia, a gente tem muitos movimentos, muitos ritmos, né, na nossa música brasileira, mas a gente sempre vê, principalmente, vai chegar aí um período do ano, é o carnaval, né? Até falei do carnaval, né, que o carnaval é uma época, no momento, assim, tudo que a gente viveu, muita gente querendo extravasar, mas será que é o momento? As pessoas aí em luto. Até falei isso aí, tem gente pensando dessa forma. E no carnaval você vê muito essa batucada, batuque, tambor, tamborim, escolas de samba. Então, aqui a gente tem uma contribuição africana para este ritmo. Então, foi na África, acompanha aí, vou ler um pouquinho, durante o período antigo, que se fundou um dos berços da filosofia ocidental, no caso, o Egito. Então, se a gente tem aqui também o ponto de vista religioso, aí a gente vê o Egito, a formação do povo hebreu, que foi para o Egito, que foi libertado. Então, a gente tem duas vias para falar de humanidade, de criação, né? Tem a questão antropológica, tem a questão filosófica e tem também a questão espiritual. Na antiguidade, o Egito, embora não seja destaque na filosofia ocidental, como outras nações anteriores, a era cristã já havia desenvolvido, como eu acabei de falar, toda uma matemática, uma organização social entre os modos de vida antes mesmo das nações consagradas.
Então a gente tem aqui dois viés, o espiritual, tá? E o antropológico. Mas tudo vai se concentrar na África, então não tem para onde correr. A gente começa a nossa história na África, certo? Eu falei aqui do tambor, ó. Junto ao berimbau, você sabe o que é o berimbau? Você já viu um jogo de capoeira? Então, quando você vê um jogo de capoeira, com certeza você já viu, seja pela TV ou no bairro, tem gente que joga, né? É um esporte, jogar capoeira. Tem lá aquele instrumento que faz aquele barulho bem legal. Ele é comprido, tem um fio, tem uma varinha. Eu estou chamando de varinha, né? Mas. E aí ele vai fazendo aquele, tirando aquele som. Então, o berimbau, que eu deveria ter trazido da capoeira, além desse instrumento, tem outros de raiz africana. E aqui, ó, tambor, que são instrumentos de percussão, movimentos onde vai se fazer som. Você já foi a uma igreja? Com certeza. Já viu uma pessoa sentada numa caixa, batendo, ajudando ali o som? Percussão, movimento de percussão, tá bom? Então a maioria de percussão, como tambor, tem o atabaque, tem a cuíca, aquela que parece um tamborzinho, tem uma haste do lado de dentro, e eles puxam com o pano, parece o grito, fica puxando, a gente vê muito isso aí em baterias de escola de samba. Tem o afoxé, tem o agogô, maracás, a gente vê isso aqui no maracá, é um instrumento onde vai se balançando, vai fazendo um barulho por conta das continhas, marimba e alguns tipos de flauta. Então, esses instrumentos têm o início aqui, ó, na África. É possível entender a música brasileira sem refletir sobre o êxodo de escravos africanos, tá? Não dá para fazer dissociar isso aos continentes americanos a partir de 1500. Então, 1500 começa a história a história literária do nosso país, né, do Brasil. E aí veio esse êxodo, ou seja, eles saíram da África, detalhe, contra a vontade, e vieram para o Brasil. Então, não dá para dissociar, não dá para não fazer essa relação entre a vinda dos escravos para o Brasil, né? Dos escravos não, dos africanos para o Brasil, onde foram escravizados, e essa questão da música. Você já deve ter assistido a filmes, a novelas, a séries dessa época. Normalmente, quando eles terminavam de fazer ou o plantio ou a colheita, eles dançavam, eles cultuavam o Deus deles. E aí era com tambor e tudo mais. Então a gente já viu isso aí, dá para ter uma ideia. Todos os gêneros e ritmos ramificam dessa raiz e se consolidam nos séculos seguintes. Olha o que a gente tem aqui: maracatu, século XVII, baião, século XIX, até os dias de hoje a gente tem o choro. Já ouviu o choro? Pois é, olha de onde vem. O samba você conhece, que começou no século XIX para o século XX. Então esses ritmos aqui, gente, todos vindos da África. Para nós aqui, em São Luís do Maranhão, a gente tem o tambor de crioula, você conhece, até patrimônio. Nós temos o Bumba Meu Boi, que é resultado de uma série de instrumentos de percussão, que os instrumentistas ficam batendo, não é? Tem a matraca, é questão que vai sendo adaptado. Mas sai um som muito interessante. E esse som aí é por conta dos instrumentos de percussão, tá bom? Falar de baião, lembra de Luiz Gonzaga, rei do baião, então, tá pro forró. Então a gente tem tudo isso ainda presente aqui para nós. Os pulsantes sons da África influenciaram muito a música popular brasileira. Os batuques, que no continente fazem parte das cerimônias religiosas e festividades, deram origem ao machixe, que é um outro ritmo, o maracatu, o samba, como eu já falei, o choro e, claro, a bossa nova, que você conhece bem. Bossa nova também tem uma raiz africana, olha só. Ô, Cacau, não estou lembrando de nada de bossa nova. João Bosco, João Gilberto, são cantores que cantam a bossa nova, tá bom?
Interessante, você sabia disso? Aprendendo agora, né? Então, há mais de 500 anos, todo o saber negro foi violentamente sequestrado da África. Eles vieram, foram escravizados em outras colônias. Transformados em mercadoria, homens e mulheres africanos foram escravizados, violentados, invisibilizados nas Américas para o enriquecimento da Europa. E essa invisibilidade, em algumas situações, nos dias de hoje, tem acontecido. E esta aula é um momento importante da gente começar a sair em defesa das nossas raízes, sair em defesa das nossas posições, sair, mostrar o nosso ponto de vista. Quando nós estivermos numa situação onde nós vemos alguém ser violentado verbalmente, né? Porque a violência não é só física, ela pode ser psicológica também. Por conta disso, de racismo, nós temos que nos posicionar, nós temos que tomar partido. Isso não pode mais acontecer na nossa sociedade. Uma pessoa ser achincalhada por conta da cor da pele. Isso veio por quê? Porque eles foram tirados da sua região, levados para outras colônias e ali eles foram sufocados por conta de um fim, por um objetivo, o enriquecimento da Europa, certo? Eles trabalhavam. Aqui em São Luís, nós temos o centro histórico, lindíssimo, um patrimônio nosso, um patrimônio da humanidade, né? Nós somos aqui patrimônio da humanidade. Isso quando você entra ali para ver os casarões, o cenário, ali na Praça Dom Pedro II nós temos o Palácio dos Leões, que foi uma obra dessa época, do início da colonização do Brasil. E aqui em São Luís, né, já 1600, a partir de 1612, mas está no início, né? De 1500 para 1600 só tem um século. E aí a gente tem assim, muita contribuição, a gente olha aquilo ali, foram feitas, né, as obras foram feitas pelos nossos irmãos, pelos nossos antepassados que vieram. Tinham família, gente, onde eles moravam e vieram assim, para cá desse jeito. Isso é muito triste. A tradição forneceu elementos rítmicos e inspirou o surgimento da bossa nova, como eu já falei, tropicália, lembra do tropicalismo que nós já falamos em outra aula? Pois é, o mangue beat, funk carioca, quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai... Pois é, o funk também, sabia disso? Funk é cultura. E o DNA da África ainda é perfeitamente visível em trabalhos de artistas contemporâneos. No Brasil também foi a musicalidade da raiz africana que forneceu os mais belos elementos da cultura de resistência brasileira. Desde as trovas nordestinas, forró, samba, rap, hip hop, funk e tantos outros estilos musicais marcados pela presença de elementos milenares de identidade afro. Certo? Então, observa bem que tem muito funk que traz letras interessantíssimas, né? Raps. Você conhece o rap da felicidade? Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci e poder me orgulhar e ter a consciência que pobre tem seu lugar. Nesse caso, a vertente aí puxa para a questão da classe social, mas traz para a gente aqui um enriquecimento cultural, mostrando de onde vem todo esse, no caso, o rap, o hip hop, o funk, o forró, o samba. Gostaram? Você conhece essa música? Identidade? Eu não sei cantar, né? Não tem como, mas ela é assim. Vamos analisar a letra. Elevador é quase um templo, exemplo para minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço. Se o social tem dono, não vai. A gente está falando aqui de elevador, uma situação de um prédio. Elevador de serviço é para quem trabalha. E eu não vou nem mais falar dessa história de situações, porque isso até me angustia. Mas aqui é uma composição trazendo uma situação de discriminação racial na música, muito cantada. Às vezes você canta, a música não está nem atentando àquilo que você está falando, né, de forma musicalizada. Quem cede a vez
não quer vitória. Somos herança da memória. Temos a cor da noite, negro. Filhos de todo açoite, ó, vida dura. Fato real da nossa história. Claro, licença poética para falar de fato real, porque se é fato, obviamente é real, mas foi a forma como o compositor entendeu para escrever esta canção, tá certo? Se o preto de alma branca para você é exemplo de dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata a nossa identidade. Essa história de dizer fulano de tal é preto, mas tem alma branca, isso é um comentário racista. E o Jorge Aragão traz aqui na música. Então, gente, aula reflexiva, né? Muito reflexiva, muita coisa legal, mas também muita coisa que a gente precisa mudar. Quem muda a nossa história? Nós. Quem constrói a história de um país? Nós, cidadãos e cidadãs brasileiras. É a partir do nosso comportamento, a partir do nosso ponto de vista e, claro, do nosso posicionamento que nós vamos mudando aí essa história. O nome da música é Identidade e ele nega essa expressão. Vou repetir, ó. Se o preto de alma branca para você é exemplo de dignidade, quer dizer que a pessoa é preta, mas ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa bacana, então ela é alma branca. Que é isso, gente? É um comentário racista. E o Jorge Aragão colocou muito bem nessa canção, certo? Aqui a gente tem uma outra composição do Jorge Benjor, Negro é Lindo. Eu só quero que Deus me ajude a ver meu filho nascer e crescer e ser um campeão sem prejudicar ninguém, porque negro é lindo, negro é amor, negro é amigo, negro também é filho de Deus, claro que é. Jorge Benjor traz também essa contribuição, Jorge Benjor negro, Jorge Aragão negro, pessoas de grande representatividade, grandes nomes da música popular brasileira, trazendo aqui na arte literária, a posição. Igual Cadernos Negros que nós falamos numa aula anterior, né? Bom, esse aqui foi parte do álbum. Esse álbum onde tem essa música de Negro é Lindo foi em 1971, certo? Negro é Lindo se afina com o Black Power, que é um movimento, né, caracterizado por aquele cabelo assim, envolto. De 2000 e 2021, esse álbum está fazendo 50 anos, tá certo? Olha aqui o Black Power, olha aqui a figura aí na tua tela. No que diz respeito ao empoderamento e resistência contra a subjugação histórica da comunidade negra, o movimento Black Power é um dos mais cruciais de todos os tempos, tá? No que diz respeito a essa resistência, a esse empoderamento, tá bom? Bom, e antes de mais nada, o Black Power vai muito além de um estilo de cabelo, tá? Aquele cabelo chamativo, que a gente já viu aqui na figura. Ele também é simbólico. Ele foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos, nos anos 60, e deu voz ao orgulho negro e possibilitou a criação de novas instituições políticas e culturais. A Sandra de Sá, ela gravou uma música chamada Olhos Coloridos. Eu também já até falei eu até cantei em outra aula, mas eu já não vou cantar não, a gente vai só recitar. Presta bem atenção, ó. Os meus olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo. Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso. A verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo. Tem cabelo duro, sarará crioulo, sarará crioulo. Bom, gente, essa composição que a Sandra de Sá gravou é do Macau. Ela foi composta em 1981 e essa canção conta a história de repressão policial que ele, o Macau, sofreu junto com um amigo no mesmo ano no Rio de Janeiro, e isso se tornou um hino de afirmação racial e foi regravada várias vezes em diversos idiomas. E eu falei assim, todo brasileiro, porque quando a Sandra de Sá canta essa música, ela diz assim, ó: você ri da minha pele,
você ri do meu sorriso. A verdade é que você e todo brasileiro tem sangue crioulo. E a gente tem que se orgulhar e muito disso, não é verdade? Bom, essa aula fica por aqui. Escutem mais Jorge Benjor, Sandra de Sá, escutem samba, Jorge Aragão e contribuam formando a sua opinião acerca desse assunto e, claro, se posicionando. E eu fico por aqui, hein? Compliquei?